Como é que você gera valor para o seu cliente? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. E eu vou te dar 3 aspectos que você precisa considerar em relação a isso. Mas olha, antes de mais nada, deixa seu like, ajuda o nosso canal a crescer, isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos entender um pouco essa concepção de gerar valor, porque é muito fácil você falar, vamos gerar valor para o cliente, mas será que realmente nós sabemos como fazer isso? Primeiro fator que você tem que considerar, que o que é valor para você pode não ser valor para o seu cliente. Ou seja, as expectativas que o nosso cliente compra, que eles têm em relação a um produto ou um serviço, é diferente daquilo que muitas vezes nós estamos vendendo. Então nós precisamos entender claramente como é que pensa o nosso cliente. E às vezes entender como é que pensa cada um dos nossos clientes. Vamos imaginar, por exemplo, que você trabalhe na prestação de serviço. O que efetivamente o seu cliente compra em relação ao seu serviço? Ele não compra nada, eu estou vendendo o serviço? Não, mas ele compra alguma coisa. O seu serviço ele é um produto. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo prático aqui para você entender melhor. Ó, atrás de mim aqui tem uma parede. Tá? Vocês estão vendo que tem uma parede, tem a marca da nossa empresa aqui, é Tactus. Foi uma parede feita de tijolinho. A pessoa que fez essa parede, o profissional que fez, na verdade a empresa que fez várias coisas aqui em relação à reforma, para eles era apenas uma parede. Uma parede de tijolinho. Eles foram lá, colocaram um tijolinho em cima do outro e fizeram a parede. Para eles era aquilo, era apenas a construção de uma parede. Para mim não. Para mim era o cenário. Um cenário da minha empresa, onde eu colocaria a marca da minha empresa, onde eu coloquei ali, onde eu usaria como cenário do vídeo que você está assistindo agora, onde eu tiro fotos com as pessoas que vêm visitar aqui a minha sala, que vêm visitar a nossa empresa. Ou seja, para mim, não é apenas uma parede, é muito mais do que isso. E aí essa desconexão entre aquilo que a empresa está vendendo e aquilo que eu estou recebendo pode influenciar seriamente na entrega final de um produto. Então você precisa de fato primeiro entender o que é valor para o seu cliente. Segundo fator, você precisa entregar um valor que corresponde a essa expectativa. Senão não faz sentido. Como é que você vai dizer que faz a entrega de valor para o mercado se você efetivamente não faz a entrega de acordo com a expectativa do cliente? Então, ou seja, primeiro você entende qual é a expectativa. Lembrando que essa expectativa pode mudar de cliente para cliente, ok? Então você tem que ter essa consciência. Pode ser diferente de um cliente para outro cliente, para grupos de clientes. São necessidades diferentes. Depois que você identifica essa expectativa, você precisa de fato entregar, corresponder a essa expectativa. Só correspondendo a essa expectativa você pode dizer que você está entregando valor para o seu cliente. Mas os clientes, eles são muito complicados. Normalmente somos complicados mesmo. Eu como cliente sou complicado, você como cliente é complicado, mas na verdade a complicação muitas vezes está nesse processo de comunicação, porque as pessoas parecem que não entendem aquilo que nós estamos querendo comprar. E toda empresa pode enfrentar esse tipo de problema. A minha empresa pode enfrentar. A sua empresa pode enfrentar. Então é um aprendizado constante conhecer, entender o nosso cliente. E aí entra no terceiro aspecto importante, que é depois que você efetivamente consegue entregar valor para o seu cliente, você precisa ter um resultado correspondente a esse valor. Senão não faz sentido. Você não pode somente entregar resultado para o seu cliente. Você tem que ter resultado diante do valor que você entrega. Esse é um fator que você tem que considerar. Porque você precisa, por exemplo, se você entrega uma parede como essa, você precisa ter uma remuneração justa pelo tamanho da entrega. Olha só como que muitas vezes as pessoas acabam não pensando, né? Por exemplo, quando eu fiz a parede, em nenhum momento ele perguntou, por exemplo, o que de fato eu estava comprando ali. Simplesmente, para ele, era apenas uma parede. Mas se ele tivesse perguntado o que de fato eu estava comprando, ele poderia ter vendido muito mais. Por exemplo, ele poderia ter vendido ali o acabamento na parede, ele poderia ter vendido, por exemplo, ali, ter indicado o que faria em relação à pintura, né? Algumas coisas que eu acabei tendo que correr atrás depois e tive que contratar um outro profissional, sendo que ele poderia ter feito isso. Então, ou seja, é preciso entender o que realmente o cliente quer, por que ele quer, o que ele vai fazer com aquilo que você vai entregar. Vou dar um outro exemplo prático para você. Uma vez eu tive um problema na minha casa, furando ali no apartamento, furando ali para poder colocar um móvel, eu acabei furando um cano de água. E aí veio um rapaz para poder corrigir aquele problema. Então, qual é a função daquele rapaz? Era simplesmente abrir o buraco e deixar pronto para que o outro profissional viesse e arrumasse aquele cano.
ele não podia arrumar, porque aquele cano era um cano especial que precisava, por exemplo, de alguém com uma máquina especial que fazia uma solda especial para aquele tipo de cano. Era um cano de água quente. Ok. Aquele rapaz, ele veio simplesmente arrumado. Não parecia que era um pedreiro, mas na verdade ele era um pedreiro. Veio arrumado, ele estava com uma roupa social. E aí quando eu falei para ele, por exemplo, que precisava furar, quando ele podia fazer, não, eu posso fazer agora. Eu sei que o trabalho é importante para você, então eu já faço agora. E ele pegou lá e começou a quebrar e fez o buraco e deixou tudo pronto. No dia seguinte veio outro rapaz e corrigiu. Em suma, depois de alguns reais que eu gastei, né, com os dois profissionais, que inclusive um indicou o outro, eu acabei tendo meu problema resolvido. Olha só a situação. Aquele mesmo rapaz poderia estar fazendo um serviço que não tenha tanto valor assim, mas ele se especializou em atender condôminos. Ele se especializou a atender necessidades específicas de pessoas que têm um problema que é fácil de resolver, talvez, sobre o ponto de vista dele, mas não sobre o meu ponto de vista como contratante. Mas do ponto de vista dele, é fácil de resolver e que precisa resolver de forma rápida. Então, ele consegue valorizar melhor o serviço dele, consegue ter uma rentabilidade melhor. Eu acabei saindo com ele, fui conversando com ele até o carro e tal, vi que ele tinha um bom carro. Perguntei para ele quantos atendimentos ele fazia por dia, ele falou que fazia cerca de 7 atendimentos, então, ou seja, ele tinha me cobrado ali por volta de R$300 para fazer o meu atendimento. Ele falou que fazia uns 7 por dia. Olha a diferença de alguém que vende valor. Então, ou seja, você pode simplesmente fazer uma parede, levantar uma parede, ou você pode fazer um cenário de gravação. A escolha é você que faz. Então você precisa conhecer o seu cliente, precisa identificar as necessidades dele, você precisa efetivamente entender como é que o seu serviço, o seu produto supre essas necessidades e, por fim, você precisa tirar o resultado efetivo do valor que você entrega. Assim como eu citei desse rapaz que foi arrumar lá o serviço lá de casa, que ele conseguiu cobrar muito bem, e eu não reclamei em nenhum momento porque eu precisava resolver o meu problema. Eu precisava de água quente no meu banheiro. E ele identificou isso. E acabou cobrando bem pela entrega do valor. Entendeu? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. A Tactus é uma empresa contábil e se esforça em entregar valor para os seus clientes. E com certeza você também pode se beneficiar dos nossos serviços. Caso você não conheça ele, você pode entrar em contato conosco. Nosso site www.tactus.com.br. Vai ser um prazer te ajudar. Muito sucesso para você, até um próximo conteúdo e espero que você compartilhe esse vídeo com pessoas que também possam tirar proveito desse conteúdo.